tudo bem? Vamos começar aqui, falar um pouquinho das nossas bombas, apresentar para vocês, quem ainda não conhece, fazer um overview geral, para quem conhece também aprofundar um pouquinho no tema, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou apresentar a Armstrong brevemente, falar um pouco da nossa linha de produtos, da nossa tecnologia de design envelope, explicar o SensorLess para vocês, falar um pouquinho da eficiência e velocidade, importância da vazão do sistema e apresentar o nosso Pump Manager, que é o nosso sistema supervisório. A Armstrong é uma empresa canadense, tá há mais de 90 anos no mercado, então a gente tem uma presença global bem forte em todos os países aí, para vocês verem aqui das nossas bases, fábricas e escritórios. Bom, a Armstrong, normalmente quando vocês vão falar da Armstrong, o pessoal já remete a bomba. Então, nós não somos somente uma empresa de bombas, a gente tem também a parte de trocadores de calor, as bombas, tá? Horizontal, vertical, sistema de incêndio, booster de pressurização, os acessórios separador de ar, tanque de expansão, o nosso Suction Guide e a Flowtrax também, parte de automação da CAG, que a gente também faz, tá? Nossas bombas têm a automação incorporada, até 4 bombas, mas a gente também faz automação de toda a CAG, ou seja, da parte de chillers, e a gente está lançando também um sistema para supervisório dos fan coils. E a parte de digitalização, que é o Pump Manager que eu comentei com vocês. Tá? Vamos lá. Só para explicar para vocês, inicialmente, o que é o design envelope. Né? A gente fala muito de design envelope, mas o que seria isso? Nada mais é do que a área de melhor operação da bomba. Com todas as nossas bombas de selecionamento, a gente se baseia na área de melhor operação, sabendo vazão e pressão do sistema, como que ela vai operar, para ela operar dentro desse envelope, onde a gente vai ter uma melhor eficiência do equipamento. Tá? Vamos fazer um comparativo aqui para explicar para vocês também como funciona o SensorLess. Então a gente tem um sistema convencional, com bombas horizontais, 2 bombas, tá? O quadro de energia e o sensor de pressão. E um comparativo com o nosso sistema, uma bomba dual que fica no mesmo barrilhete, economizando tubulação também, fora outros diversos acessórios. O que acontece? Normalmente quando a gente fala de sensor de pressão, a gente tem 3 opções de instalação. O que a gente encontra na indústria? A gente vai ter o sensor na sala mecânica, que é um dos piores casos, mas é o que mais a gente vê. Por quê? Ele estando na sala mecânica, ele não vai ter uma variação de pressão. Então a bomba vai se comportar praticamente como uma bomba constante. No equipamento mais distante da instalação, no equipamento crítico, e 2/3 da instalação, que é o que a gente costuma ver aí no mercado. O que o nosso SensorLess faz? Ele simula como se a gente tivesse o sensor no equipamento mais distante, sem você precisar de nenhum outro equipamento, nenhum sensor instalado no local. Tá? Então, só para vocês entenderem o funcionamento da bomba de acordo com a carga, com o controle de pressão. Então, a gente tem o sensor na sala mecânica, com uma vazão constante, e que nem eu falei para vocês, ele não vai ter nenhuma alteração, ele vai sempre se manter na mesma linha de operação de pressão. A gente consegue variar a vazão, mas não a pressão, porque ele está ali do lado da bomba, então ele vai sempre ficar na mesma constante. Já com o sensor no ponto mais distante, o que a gente ganha? A gente consegue modular a pressão também. Então a gente vai ter uma altura mínima, né, para não derrubar nenhum chiller, e a curva de operação, a gente simula essa curva aqui, variando pressão e vazão. Então a gente consegue um controle melhor da nossa instalação de acordo exatamente com a demanda. Ganhando economia de energia, você ganha a vida útil do equipamento, porque ele opera realmente como ele precisa, e não vai ter nenhuma variação não vai ter nenhuma incidência de controle externo. Então a bomba ela vai fazer essa operação simulando o sensor de pressão no local mais distante. E o que a gente ganha tendo esse sensor no ponto mais distante da operação? Não é só variação de pressão, em relação ao consumo energético. Então a gente tem um comparativo aqui. No primeiro ponto, a gente tem um simulador aqui da bomba operando com vazão e pressão constante. Então a gente tem um incremental aqui de 32 HP sendo consumido. Se a gente consegue fazer um ajuste de pressão com válvulas mesmo, pode ser fechando uma válvula e fazendo balanceamento na instalação, a gente reduz um pouquinho a pressão, mas a gente ainda vai manter a vazão constante. Então a gente já tem um incremental de 15% de economia de energia. Variando com o sensor na carga na sala de máquinas, a gente só consegue fazer essa variação aqui de vazão e não de pressão.
Então, de acordo com a demanda do sistema, a gente vai variar a instalação da pressão, mas nunca vai variar a pressão. Vai variar a vazão, mas não vai variar a pressão. Vai sempre correr nessa mesma linha o funcionamento da bomba. Mesmo assim, a gente ainda consegue um ganho incremental muito bom. Se você for comparar com o primeiro ponto, com a bomba de vazão e pressão constante, 32 HP, a gente já cai praticamente mais da metade aqui para 14. Só que com o sistema no ponto mais distante, a gente varia tudo. Um controle quadrático aqui também que a gente faz. Então a gente ganha não só na vazão, mas ganha também na pressão. Então a gente consegue uma economia incremental de 77% de HP consumido. Porque os sistemas de ar-condicionado, a gente opera 60% a 70% em cargas parciais. Então, normalmente, a maior parte do ano, a gente vai estar operando aqui nessa faixa. A gente tem um consumo de 7,32 HP comparado com o de 32 que a gente teria com uma bomba constante. Isso representa bastante coisa no consumo energético. Tá? Como que o sensorless funciona? Como que a gente sabe onde a bomba precisa operar? Como que a gente faz essa variação sem ter nenhum equipamento instalado lá? Então, nós sabemos como nossas bombas operam. A gente tem todo o mapa da bomba, o mapa de acordo com vazão, altura manométrica, potência e velocidade. A gente sabe como que ela vai operar. Então, a gente tem tudo isso mapeado de acordo com cada modelo de bomba e a gente coloca essas informações dentro do inversor. Tendo essas informações, a gente vai conseguir fazer toda essa variação de acordo com a variação da potência e da velocidade dela. A gente consegue ter esse controle. Tá? Então, toda bomba que a gente fez um selecionamento para um projeto, fez essa instalação, você pega essa bomba, coloca o mapa dela do variador e dentro da nossa fábrica a gente tem uma giga de testes. Para que serve essa giga de testes? Para fazer o ajuste fino. Então a gente vai lá, tem um sensor de vazão, tem um sensor de pressão, a gente vai variando ela para atingir exatamente o melhor ponto de operação da bomba e ela conseguir se parametrizar sozinha dentro da instalação. Nas instalações também, o que a gente faz? A gente faz um comissionamento para ter aquele realmente ajuste fino e deixar a bomba operando da melhor forma possível, com todos os pontos conhecidos. A gente vai fazendo uma correlação de pressão, vazão, potência, vazão e potência e velocidade. Então aqui a gente tem aquele envelope lá que eu falei para vocês no começo, é esse mesmo envelope que a bomba tem que operar. Então, sabendo todos os pontos, a gente tem nossa curva de controle, a gente vai fazendo toda a correlação. Então a gente rebate para uma curva de potência e vazão e uma curva de potência e velocidade. E o que é legal aqui? Essa curva de controle, dentro da nossa instalação, ela vai funcionar como se fosse a nossa rota do Waze. Então você tem sua rota no Waze para você seguir. Se a gente tiver qualquer alteração, por exemplo, baixou a pressão e vazão necessária, o que o nosso sistema vai falar? Vamos voltar para a rota. Então ele vai corrigir automaticamente. Ele joga para baixo e a gente sempre se mantém dentro da curva de controle, para ter a melhor economia de energia e a melhor operação do sistema. E a mesma coisa, abriu a válvula do último fan coil, a gente precisa de mais demanda, então vamos subir de novo, a gente sabe onde a gente tem que estar. Então, ela só vai acompanhando toda essa variação do sistema como um todo e vai corrigindo para estar sempre operando dentro da curva de controle, sempre dentro da zona de maior eficiência, maior economia de energia. O que a gente ganha com isso? Além do sensor de pressão, a gente também tem um controle de vazão. Então a bomba não tem necessidade de você ter um controle de vazão dentro dela. Na nossa LHM você vai ter todos os dados: vazão, pressão, velocidade, consumo, tudo você vai ter ali na tela. E com o Pump Manager, que é o nosso sistema supervisório, você consegue isso no computador, na tela do celular. Isso facilita bastante também o seu controle, para você saber como que seu CAG está operando. A gente tem aqui que ele tem mais ou menos 5% de variação. Então você vê que no mercado aí, da parte de controle de vazão, mais ou menos 5% a gente tem uma variação muito boa, uma eficiência boa do sistema. O que é legal também das nossas bombas? Até 4 bombas, você não precisa de nenhum sistema de automação à parte. As bombas conversam entre si.
Então, um sistema em barrilete, por exemplo, a gente consegue fazer até o estagiamento das bombas de acordo com a melhor eficiência do sistema. Toda essa parte de controle, vazão, pressão, você vai ter dentro da bomba já incorporado. Então, dependendo do sistema que você for trabalhar, você pode remover essa parte de automação externa, porque a nossa bomba vai conversar direto com o seu BMS. Então, você elimina muitos itens da instalação. E o que você consegue fazer também? Por padrão, nós trabalhamos com a curva quadrática, né? Que é a melhor economia de energia que a gente tem. Mas, por exemplo, você quer trabalhar com uma curva linear, você pode. Quero trabalhar com fluxo constante, você pode. Pressão constante, pode também. Então você tem diversas opções de operação da bomba já dentro do sistema. Você não precisa ter nenhum controle à parte para fazer essas operações. Você consegue estabelecer na HM ou pelo celular o que você quer que a bomba, como você quer que a bomba funcione. Se você quer sobrepor o nosso funcionamento, dá também. Então um sistema aberto para vocês trabalharem da melhor forma possível. Eu falei para vocês, dá para fazer todo o controle pelo celular, pelo BMS também, vocês conseguem fazer todo esse tipo de controle direto. O que é legal também que a gente consegue fazer? Tá? A parte de lógica de controle das bombas, como eu falei, de 2 a 4 bombas, né? Você consegue fazer essa parte de automação delas. E o que você ganha utilizando o nosso controle? Aqui a gente tem um comparativo de 2 sistemas. Um sistema fazendo estagiamento por eficiência e um sistema fazendo estagiamento por velocidade, que é o padrão que você vai encontrar. Quando você não conhece a operação da bomba, você vai saber o ponto de velocidade máxima, você vai estabelecer. Chegou na velocidade máxima, entra com outra bomba. Chegou na velocidade máxima, entra com outra bomba. Já a gente, como a gente tem um mapa da performance dela, a gente sabe qual é a melhor eficiência do sistema como um todo. Então, um sistema com 3 bombas operando por eficiência, um sistema com 3 bombas operando por velocidade. Partiu o sistema. Quando a gente percebe que a eficiência começa a cair do sistema com uma única bomba, a gente já chama a segunda bomba, enquanto o sistema por velocidade vai correr nessa curva da primeira bomba. Entendeu? E aqui a gente tem um consumo de energia estimado, fazendo essas alterações. Então você vê que em cargas parciais a gente tem um consumo melhor do que trabalhando com a bomba como um todo. Então aqui, ó, uma única bomba operando, a gente já está aqui na faixa de 30% da potência consumida, enquanto com 2 a gente não está em 20%. E aí a mesma coisa para o outro ponto. Começou a cair a eficiência, a gente já vai chamar a terceira bomba para trabalhar. Enquanto o outro sistema corre na curva e vai chamar a velocidade máxima dela. Então aqui você vai ter um consumo de 75% mais ou menos, enquanto a gente está na faixa dos 40% aqui. Então você vê que o incremental de consumo energético que a gente tem, só por um simples estagiamento que a gente faz baseado na eficiência, é bem melhor. Isso sem nenhum outro tipo de automação à parte. As bombas já vão fazer isso por si só, entendeu? No final do sistema, obviamente, são 2 sistemas equivalentes, então a gente tem que o consumo é igual. A plena carga, a gente vai ter os consumos se equiparando aqui, tá? Não vai mudar nada. A gente consegue, nesse ponto, trabalhando em cargas parciais, até 30% de economia de energia com um sistema convencional. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho o que a gente consegue além disso tudo com as nossas bombas. A parte de redundância. O que é redundância? Redundância é quando a gente não trabalha com bomba reserva. Então o que a gente vai ganhar nisso? Trabalhando com redundância, removendo a bomba reserva, colocando todas as bombas para operar, você não tem o equipamento parado, você não tem aquela dor de cabeça, tudo isso. Será que quando eu colocar esse equipamento para funcionar, ele vai estar realmente operacional? Ele não vai dar nenhuma dor de cabeça? Ele vai travar? O que vai acontecer? Então você tem que se preocupar com o rodízio, com qualquer coisa do tipo. Nossas bombas já fazem o rodízio automaticamente também. Você pode estabelecer um padrão de tempo, você pode estabelecer qualquer padrão que você queira para fazer esse estagiamento. Por exemplo, chamar uma bomba de mestre e as outras de escravo. Então ela vai fazer esse estagiamento da forma que você quiser e ela vai se controlar dessa forma também. Então a redundância aqui, calculando no sistema. Mas o que é legal? Eu trouxe um exemplo prático também, como que a gente faz isso. Então vamos pegar aqui um exemplo. Pegar um sistema com uma vazão de 200 metros cúbicos por hora, uma pressão de 30 e o convencional, que a gente tem 3 bombas, 2 operantes e uma reserva. Legal? Então o que eu fiz? Joguei esse sistema no nosso software de selecionamento. Falei para ele, eu quero um sistema, quero uma bomba, 2 bombas para operar com 200 metros cúbicos por hora, 30 metros de coluna d'água, sendo 2 operantes e uma reserva. Então a gente tem aqui a curva, né, dentro do envelope, vocês podem ver aqui.
O que você consegue ganhar nisso, né? Então, no sistema aqui, a gente teria 3 bombas de 30 HP instalados, ou seja, 90 HP no total da sua instalação, operando dessa forma. Então, vamos fazer um selecionamento por eficiência agora, por redundância. Então, o mesmo sistema, 200 metros cúbicos, com 30 metros de comando d'água, com as 3 bombas operando juntas. Fiz o mesmo software, no mesmo software você tem essa opção de trabalhar com o que a gente chama de Armstrong Integrated Design. Ele vai selecionar o seu sistema da melhor forma possível. Você não vai falar para ele quantas bombas você quer, ele vai te dizer quantas bombas você precisa. Então, da mesma forma, fiz o selecionamento, a gente tem aqui a mesma curva das bombas também, e ele já me fala. Aqui nesse caso, ele indicou 2 bombas duais, né, para operar 2 bombas na mesma tubulação. Ou seja, 4 motores de 10 HP. Nesse caso aqui, por exemplo, ele me dá a redundância também do sistema. Então, a gente já vê aqui um ganho muito grande em relação à potência instalada. Trabalhando dessa forma, com uma melhor eficiência do sistema que você precisa, conhecendo a vazão realmente necessária, a gente tem 40 HP instalado. Isso você ganha na parte de quadro elétrico, você diminui, você ganha a parte de fiação, as bombas vão ser mais eficientes, vão consumir menos energia, só por conta dessa alteração que a gente fez. E em relação à bomba estar operando, se cair uma bomba, se uma bomba parar de funcionar, como que a gente vai fazer? Nesse caso, a gente estaria com 4 bombas, 2 duais, 4 motores. Se uma delas parar de funcionar, as outras bombas elas vão acelerar na curva, aumentar a velocidade delas para compensar. Isso, obviamente, é plena carga. Então, com 99,6% de redundância, a gente tem aqui uma vazão que total era 200, com uma bomba menos operando, a gente consegue 199,2. Se a gente tirar aquele coeficientezinho de cagaço ali que a gente coloca, é praticamente tudo. Então você está com 4 bombas operantes, em vez de uma parada, né? 3 bombas ali. Diminui o consumo, diminui o custo inicial, porque você vai trabalhar com bombas menores, e você mantém praticamente o sistema operando com 100% de redundância. Então, nesse ponto, a gente fazer esse tipo de análise agrega bastante no projeto também. Você consegue economizar no custo inicial para o cliente, você consegue economizar na parte operacional, tudo isso você vai agregando vantagens no sistema como um todo. E falando um pouquinho do Pump Manager, o que a gente consegue aqui? Tá? Todos esses dados da bomba, como que ela está operando, quantas bombas estão operando, qual que é o seu consumo anual, tudo isso você vai ter na palma da sua mão no seu celular. A bomba já tem Wi-Fi, então você vai ter todo esse controle de onde você estiver. Você pode jogar no seu DNS, que convencionalmente o pessoal prefere fazer para ter todo o controle ali, mas você pode também operar direto do seu celular. Ah, quero fazer uma alteração, a bomba está operando em manual, por quê? Não, quero que ela opere de acordo com o sensor LED no ponto de melhor eficiência. Você consegue alterar do celular. Além disso, o que é legal do Pump Manager? Ele funciona como um sistema supervisório de manutenção. Então, a gente tem dentro da bomba o acelerômetro, os 3 eixos, X, Y e Z. Ele vai fazer todo esse controle de vibração. Quando a gente tiver um espectro de vibração muito alto ou muito baixo, ela percebe que tem algum erro, ou na instalação ou na bomba, tem algum problema, e ela vai te mandar alertas também. Então você consegue também fazer uma manutenção preditiva, ao invés de só quando a bomba quebrar, você parar para fazer de fato uma manutenção nela, tendo algum problema. Outro ponto que a gente conseguiu também agregar muita vantagem utilizando esse sistema, a gente consegue identificar falhas na instalação. A gente pegou já problemas em válvulas, tinha uma válvula que não estava operando bem, por conta de vibração que estava gerando no sistema, a gente conseguiu identificar, fez uma varredura na CAG, identificou que tinha uma válvula com problema para fazer a substituição. Aqui a gente tem um comparativo também de consumo energético. Nesse caso aqui, desse cliente específico, ele tinha um consumo foi um retrofit que a gente fez. E nesse caso específico aqui, a gente tinha o consumo dele com a instalação anterior. Então ele alimentou dentro do... É um site, você não precisa baixar nenhum software no celular, direto na web mesmo, você consegue fazer essa verificação. Você consegue alimentar como que era o seu consumo anteriormente. Então ele vai fazer um comparativo. Ó, o que você tinha antes com o que você está tendo hoje. Como que as bombas estão operando, como que elas estão consumindo e qual que é a sua economia que está gerando esse sistema trabalhando dessa melhor eficiência. Então, só para dar um overview também,
Um pouquinho a gente tem as bombas de ímã permanente que a gente está trazendo para o mercado. As menores que a gente tem já são todas de ímã permanente, até 10 HP, acho. Já são todas de ímã permanente que a gente vai estar trabalhando no mercado. A gente está lançando bombas para chegar até 150 HP de ímã permanente para melhorar a eficiência, melhorar o consumo energético na instalação. Tudo isso com as bombas aqui. Lá no stand tem uma dessa daqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. O que é legal? A gente tem essa carenagem aqui, mas dentro dela já está tudo incorporado. Motor, inversor e o controle. Então está tudo na sua mão ali para você ter economia de espaço e de reduzir a complexidade também. Você consegue tudo em um único fornecedor. Você não precisa botar a bomba com o fornecedor, a automação com outro fornecedor e o inversor com outro fornecedor. Tudo já está incorporado à bomba, você não precisa se preocupar tanto em relação a isso. Parte de fabricação, startup e comissionamento, como eu falei, onde a gente faz o ajuste fino na instalação, a gente vai lá, entende a instalação, como que ela está operando, vai fazer todo aquele ajuste para o sensor vai funcionar da melhor forma possível. Tá? Parte de serviços também, de gerenciamento de desempenho, compra primeiro a gente faz também. Kit de manutenção e reparo de peças, já temos os kits prontos também. A gente viu que tinha muita dificuldade quando o pessoal pedia um kit de selo, por exemplo. Chegava lá, estava faltando um parafuso. Aí tinha que pedir depois o parafuso, não conseguia fazer a manutenção na hora. Então a gente já montou kits específicos para cada tipo de manutenção que você vai fazer. Ele já vem prontinho, você vai lá, substitui tudo, faz o reparo. E a parte de atualização e otimização de desempenho como um todo, não só das bombas, mas também da CAG. Gente, é isso? Alguma dúvida em relação a algum ponto? Não entendi, desculpa. Não. Os motores convencionais, eles são de indução comum. 12 espiras de cobre que você vai ter. O de ímã permanente, o que acontece? A gente troca uma de cobre por esses ímãs permanentes. São ímãs de terra rara, que a gente chama, né? Então, esse ímã, teoricamente, ele fica operando o tempo todo. Mas só quando você energizar a espira de cobre que ele vai entrar em funcionamento. Mais alguma dúvida, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, estou ali no stand também. Por favor, passem lá, perguntem. Estou à disposição. Obrigado.